Saudações, galera do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos ao Desvendando a Ciência. Hoje seguimos com a resolução de mais uma questão de física, aqui, não é? Questão número 2, que diz: uma partícula está submetida a uma força F, não é? Como sendo igual ao y ao quadrado mais x ao quadrado, tudo isto na direção I, mais 3xy j, portanto, ou seja, na direção j, em Newton. Determina o trabalho realizado por esta força quando a partícula se desloca, não é? De um certo ponto, não é? Que este ponto dado podemos chamar de ponto A, o ponto B, tanto faz, para, portanto, um outro ponto, que é o ponto, tanto de chegada, ao longo dos seguintes caminhos. A linha A, ao longo do eixo X, partindo de 0, não é, para o X, e 0 para o Y, para um certo ponto de chegada, não é? E depois, paralelamente ao eixo Y, do ponto até o ponto 2 para o X e 4 para o Y. Estamos juntos? Para que a gente, portanto, resolva esta questão, é preciso primeiro que parametrizemos, portanto, este problema. Ou seja, sabemos que não é possível calcular o trabalho sem, portanto, uma distância. Precisamos ali conhecer a distância para depois, então, estimarmos o trabalho, portanto, realizado por esta força. Para tal, precisamos parametrizar. Vamos dizer o seguinte, que o vetor R, não é? Ou seja, o vetor posição, em função do tempo, será igual. Este tempo é o parâmetro que nós estamos a inserir na nossa função. Aqui então teremos que o ponto A, estamos juntos, o ponto A mais o primeiro ponto dado, no caso de partida, mais a distância entre B e A, ou seja, a distância do ponto onde nós pretendemos conhecer quanto vale o trabalho. Portanto, vemos aqui que o primeiro daqui, que é o 0, estamos juntos, e o ponto final é mais ou menos o 2. Então, o 2 para o x, podemos considerar que o ponto A de partida vale 0. Aliás, o ponto A, temos ali o 0 e o 0, não é? X, 0, y, 0. E o ponto B, portanto, valendo 2 e 0. Portanto, vamos então achar a distância entre estes dois pontos. Portanto, teremos aqui que para o valor de B, não é? Temos aqui que a distância dada por B menos A, ou seja, a distância entre estes pontos. Tudo isto vezes o tempo. Sendo que aqui vamos considerar que o tempo ele é sempre menor ou igual a 1, isto é maior ou igual a 0. Portanto, isto aqui chama-se parametrizar a nossa curva. Estamos juntos? Então aqui teremos que o vetor posição em função do tempo será igual ao ponto A. O ponto A quanto nos vale? Temos aqui que vale 0 e 0. Estamos juntos? Mais o ponto B. O ponto B vamos subtrair em função das respectivas componentes, ou seja, teremos aqui o 2 menos o 0, ou seja, o ponto final em x menos o ponto inicial em x. Portanto, temos ali 2 menos 0 e para o y temos 0 menos 0. Tudo isto em direção, ou seja, em relação ao eixo x. Estamos juntos? Portanto, vemos aqui que tudo isto terá que multiplicar pelo tempo. Portanto, teremos aqui que o vetor R em função do tempo, isto vai dar 0, 0, não é? Mais, vemos aqui que será 2t e 0. Portanto, chegando aqui, basta que apenas a gente adicione, portanto, estes pontos. Então, aqui teremos que o vetor R em função do tempo será igual, portanto, vemos aqui 2t, não é? E 0, o que quer dizer que para as nossas componentes o x vale 2t e o y vale 0. Vamos lá provar se realmente, substituindo o tempo nestes intervalos, teremos os pontos dados. Considerando ali que o tempo seja igual a 1, vemos que substituindo no lugar do x, isto vai nos dar 2. E quando o tempo é igual a 1, novamente em y vai dar 0, o que quer dizer que realmente este ponto é verificado. E se o tempo for 0, vemos que isto vai dar 0 e para y também vai dar 0. Parametrizamos, portanto, de forma correta. Portanto, achando isto, teremos que achar a derivada deste vetor posição. Vemos que aqui a derivada do vetor posição em função do tempo será dado por, derivando o 2t, vemos que isto vai nos dar ali 2, estamos juntos, e a derivada de 0 é o próprio 0, estamos juntos? Que então vemos que temos ali o vetor posição. Agora vamos ter que definir a força em função da posição, sendo que a força foi nos dada como sendo, portanto ali, a força foi dada como sendo, portanto, y ao quadrado, deixa-me escrever aqui o y ao quadrado, mais x ao quadrado, portanto, tudo isto na direção I, mais 3 vezes x, y, tudo isto na direção j. Portanto, vamos ter que representar, ou seja, ali estabelecer a força em função, portanto, do vetor posição, e que o vetor posição é dado em função do tempo. Portanto, isto vai ser igual a, no lugar do x, vamos substituir as componentes de forma parametrizada que a gente estabeleceu, que o x vale 2t e que o y vale 0. Portanto, substituindo ali, vemos que teremos o 0 ao quadrado, não é? No lugar do y, estamos a considerar estas componentes,
mais o x ao quadrado, portanto 2t isto ao quadrado, portanto tudo isto na direção i, mais 3 vezes o x vale 2t e o y vale 0, tudo isto na direção j. Portanto vemos aqui que a força em função do vetor posição e que o vetor posição foi dado em função do tempo, vemos que isto vai nos dar, portanto isto é 0, isto vai dar 4 tempo ao quadrado, portanto na direção i, mais 0 na direção j. Portanto aqui já é conhecido o vetor, portanto força, ou seja, já sabemos como é que a força atua em função do tempo. Então, conhecida esta relação, basta que então a gente represente, não é, ali a integral de linha. Então temos que o trabalho será igual à integral de linha sobre uma dada curva C, estamos juntos, portanto da força vezes dr. E, portanto, isto podemos escrever como sendo, ali estabelecemos os intervalos que o tempo é menor ou igual a 1 e que é maior ou igual a 0. Então, olhada para esta condição, vamos também estabelecer aqui os limites da nossa integral. Que o limite inferior da nossa integral é 0 e que o limite superior da nossa integral, portanto, vale 1. Portanto, a força em função do tempo, ou seja, a força em função do nosso vetor posição e que o vetor posição é dado em função do tempo vezes, não é? Aqui a nossa, portanto, o nosso vetor posição derivada em função do tempo vezes dt. Portanto, achar esta integral, não é? Que é chamada de integral de linha e que aqui os pontos não é só de 0 a 1, como também pode variar, não é? De A até B, depende como portanto, tu consegues parametrizar a tua função. Portanto, olhada a nossa relação, vemos que aqui o nosso trabalho, não é? Ali ao longo do eixo x será dado pela integral de 0 até 1, estamos juntos? Aqui conseguimos determinar o nosso vetor, não é? Força, que é dado em função do vetor posição e que por sua vez também é dado em função do tempo, que é dado por esta expressão aqui, ou seja, temos ali 4t ao quadrado na direção i, estamos juntos, vezes o vetor posição derivada. E o vetor posição derivada nós calculamos aqui na parte superior, se bem que se recorda que vai dar mais ou menos isto, que quer dizer que o vetor posição derivada vai dar 2 na direção i. Estamos juntos? Portanto, vamos deslocar até a nossa integral, teremos aqui 2 na direção i vezes dt. Estamos juntos? Portanto, aqui teremos que o trabalho, não é? E ao longo do eixo x será dado pela integral de 0 até 1 e aqui teremos que apenas multiplicar. Olhando aqui para esta relação, vemos que teremos 8 o tempo ao quadrado e portanto, olhando aqui para esta componente, o i, não é? Quando multiplica pelo i, de certeza que isto vai dar 1. Estamos juntos? Portanto, teremos aqui o tempo ao quadrado vezes dt, afinal é uma integral, não é? Esta integral vemos que vai nos dar, portanto, 8 o tempo ao cubo, portanto, tudo isto sobre 3, nos seus limites de 0, portanto, até 1. E olhando para esta relação, vemos que ali o trabalho vai dar nada mais, nada menos que 8 sobre 3 e que, na verdade, isto vai nos dar 2,67 joules. Estamos juntos? E, portanto, aqui já estabelecemos a relação. Quer dizer o seguinte, olhando para um sistema cartesiano ortogonal, estamos perante uma situação, não é, na qual o problema pede-nos para considerar duas situações. Primeiro, na linha A, o ponto, não é, material parte da origem, desloca-se 2 unidades ao longo do eixo x, ou seja, tem um ponto onde para o x, portanto vemos aqui que vale nos 2 e para o y vale nos 0. E depois teremos que deslocar-nos paralelamente em relação ao eixo y até um ponto onde para o y teremos o 4 e para o x de certeza que será 2, afinal é na vertical, não é? Aqui temos este ponto. Então, a primeira situação pede-nos para considerar que o ponto material move-se da origem até um determinado ponto, mais ou menos aqui. Então, quer dizer que o trabalho aqui é exatamente de 2, não é? 26? Uma coisa parecida, dá 67 joules, exatamente. Então, este é o trabalho, portanto, neste pedaço. Estamos juntos? Agora, teremos que achar novamente uma relação que nos ajuda a determinar o trabalho aqui, nesta relação aqui. Estamos juntos? Então aqui veremos, até este podemos chamar de trabalho 1 e o trabalho que vem aqui podemos chamar de trabalho 2, quanto vai dar. Para tal, precisamos novamente parametrizar a nossa função. Se ainda não entendeu como é que a gente faz isto, novamente eu vou explicar, acho que a partir daqui será fácil. Pronto, olhando novamente para esta situação, temos ali que o ponto material agora parte, não é? Ali de um certo ponto, podemos chamar de ponto A. O ponto A agora será este novo, estamos a estabelecer novos pontos agora, né? O ponto de partida será dado por, portanto, temos aqui o 2 e o 0, não é? E o ponto B, que é o ponto de chegada, portanto, será dado por 2 e 4. Portanto, temos aqui 2 pontos. Portanto, vamos definir o vetor posição, porque afinal, para a gente calcular o trabalho, precisamos entender qual é o deslocamento. E o vetor deslocamento, ou seja, o vetor posição, é dado por
conforme ali explicou, que isto será em função do tempo, será dado por o ponto A, estamos juntos, mais a distância entre o ponto B e o ponto A, ou seja, entre o ponto A e o ponto B, tanto faz, mas é sempre o final menos o inicial, e tudo isto vezes o tempo. E olhando para esta relação, teremos que o nosso vetor posição em função do tempo será dado por o ponto A. Vemos que o ponto A agora é definido por 2 e 0. Estamos juntos? Mais o ponto B é dado por... Então temos ali o ponto 2 menos o ponto 2. Estamos juntos? O ponto A. Teremos aqui 2 menos 2. E para o Y, novamente, teremos ali, portanto, 4, não é? Menos 0. Portanto, tudo isto em função do tempo. Portanto, o vetor posição em função do tempo, vemos que isto vai dar ali 2, 0, mais isto vai nos dar 0, claro, são simétricos, 0, não é, para o x e 4 para o y, tudo isto em função do tempo. E, portanto, teremos aqui que o vetor posição em função do tempo será dado por, aqui podemos somar as componentes, se este vale x, este y, este x, este y, então basta que a gente olhe para estas componentes e simplesmente some as componentes do mesmo nome. Teremos ali, então teremos o 2 mais o 0, que é o próprio 2, mais o 4, não é? Mais o 0, que vai dar 4, portanto, vezes o tempo, ou seja, a propriedade distributiva do tempo. Vemos que aqui vai dar 4t e aqui vai dar 0. Estamos juntos? E, portanto, esta relação só leva-nos a concluir que teremos aqui 4t. Estamos juntos? E sem deixar de lado que aqui estamos a parametrizar. Diremos que o tempo é menor ou igual a 1 e que o tempo é maior ou igual a 0. Então, este é o nosso parâmetro. Chegado aqui, vemos que o nosso vetor posição é dado pelo componente x valendo 2 e a componente y valendo 4 vezes o tempo. E chegado aqui, podemos então tentar entender se realmente este parâmetro condiz aos pontos estabelecidos. Vamos ver. Para o tempo, não é, igual a 0, vemos que o x será 2. Exatamente. Está aqui o ponto A. Então quer dizer que o ponto A, que é o ponto inicial, o x vale exatamente 2. Então teremos 2. E quando o tempo ainda é 0, vemos que ao substituir aqui no y será 4, não é, vezes 0, que isto vai dar 0. E aqui, portanto, o ponto A, portanto, é verificado. E o ponto B? Simplesmente vamos considerar o seguinte. O valor quando o tempo é 1. Vemos ali que quando o tempo é 1, o x continua sendo 2 e o y, basta que a gente multiplique, teremos o y vezes, ou seja, como sendo 4 vezes 1, que isto vai dar 4. Exatamente, aqui temos que o ponto B, portanto, é verificado. Então, esta parametrização está correta. Chegado a este ponto, vemos que temos o vetor posição. Para tal, precisamos novamente derivar o vetor posição. Portanto, vemos ali que o vetor posição derivado em função do tempo vai dar, portanto, vemos que a derivada de uma constante, que é o x, vai dar 0. Estamos juntos? E o vetor, portanto, a derivada do y, que é 4 vezes t, isto vai dar 4. Estamos juntos? E, portanto, aqui vemos que o vetor posição em função do tempo é dado por 4 na direção j. Chegado a esta parte, vamos definir o vetor, não é? Força em função. Ali vemos que a força é dada tanto por o vetor posição em função do tempo. Exato. Então, teremos aqui que a força, não é em função do vetor posição R, que por sua vez é dado em função do tempo, vai ser igual, sem se esquecer que o vetor posição, aliás, a força, primeiro a força é dada por, portanto aqui o y ao quadrado, não é? Deixa-me escrever aqui bem, é dado por y ao quadrado mais x ao quadrado, tudo isso na direção I, mais, vemos que é dado em função de 3 vezes x, y, na direção J. Exato, é dado em função disto. Então basta que a gente substitua estes parâmetros aqui, aliás, estas componentes na nossa força. Portanto, temos que a força em função do vetor posição R, que por sua vez é dado em função do tempo, será o y. O y vale 4 vezes o t. E, portanto, olhando aqui para 4 vezes o t, teremos o seguinte, 16 tempo ao quadrado. Estamos juntos? Mais x ao quadrado. E x vale 2. Portanto, 4. Tudo isso na direção I, mais, portanto, 3xy. Estamos juntos? Então, teremos 3 vezes o x vale 2 e o y vale 4 vezes, portanto, o tempo. E vemos aqui que a força, não é? Portanto, isto tudo na direção J, sem se esquecer. Portanto, vemos aqui que a força é dada em 16 tempo ao quadrado mais 4, tudo isto na direção I, mais o 3 vezes o 2 dá 6, 6 vezes 4, portanto, isto vai nos dar 24 o tempo na direção J. Chegado a este ponto, como já conseguimos estabelecer a nossa força ali em função do vetor posição, não é? E que este também é dado em função do tempo.
Agora podemos estabelecer a nossa integral de linha. Vamos dizer que o nosso trabalho é dado pela integral de linha ao longo de uma certa curva C da força F, não é? Vezes o vetor posição. Estamos juntos? E que isto, por sua vez, será igual à integral dos seus limites. Vemos ali que o limite é dado do tempo. No caso, ele é menor ou igual a 1 e que é maior ou igual a 0. Portanto, os limites aqui de integração, o tempo varia de 0 a 1. Estamos juntos? Da nossa força F. Portanto, temos ali a nossa força F de R em função de t, vezes, portanto, ali vemos o vetor posição derivada em função de t vezes dt. Então, temos esta integral e precisamos apenas integrar isto para termos a solução do nosso problema. E vemos aqui que o trabalho, podemos até chamar de trabalho 2, conforme deixamos lá no gráfico. Portanto, ali primeiro é o vetor, teremos o sinal de integração, aliás, a força aqui está dada por, portanto, 16 tempo ao quadrado mais o 4. Estamos juntos? Então, tudo isto dado na direção I, mais duas vezes, aliás, 24 o tempo na direção J, vezes o vetor posição. O vetor posição, se formos a ver, ele é dado apenas na componente J. Temos aqui 4J. Então, basta que a gente substitua que ele vale vezes, não é? 0 na direção I e 4 na direção J. Portanto, dt, afinal é uma integral, né? Então, teremos aqui que o trabalho no ponto 2, né? Ou seja, trabalho 2 será dado pela integral de 0, portanto, a 1. Aqui temos um produto escalar, e o produto escalar sabemos que as componentes do mesmo nome, portanto, resultam em 1, e as de nomes diferentes, portanto, é 0. E vemos que o 0, ao multiplicar por esta expressão toda aqui, então tudo isto vai se anular. Teremos aqui que é 0 na direção I, mais 4 vezes 24, portanto, vemos que isto vai dar 96. Vemos aqui o tempo, portanto, tudo isto na direção J. Estamos juntos? Em função, portanto, a integral em função do tempo. Portanto, teremos aqui que o trabalho será igual a integral de 96. Portanto, aqui vemos que vai dar 96, é uma constante. O tempo, a integral do tempo é tempo ao quadrado, portanto, tudo isto que vai ter que dividir por 2. E vemos aqui, então, que seguindo por esta relação, 96 que divide por 2, isto vai nos dar, portanto, ali 48. E o tempo ao quadrado nos limites de integração, de certeza, não é de 0 a 1, de 0 a 1. E que esta variação, na verdade, vai nos dar 48 menos 0. E que, na verdade, isto vai dar 48 joules. Então, conseguimos concluir qual é o produto, não é? Aliás, qual é o trabalho, não é? No ponto 2. Então, a gente vê aqui que o trabalho será igual a, portanto, 48 joules. Estamos juntos? Então, esta relação que a gente faz e que o trabalho total perante este percurso todo, a gente vê que basta, portanto, somar ali os trabalhos independentes, ou seja, o trabalho 1 mais o trabalho 2, portanto, teremos aqui o trabalho total. Muito bem, vamos agora para a linha B. Desta vez vou tentar resolver com muita calma e eu consegui sentir que havia uma velocidade tanto na primeira linha, mas agora vamos tentar moderar um bocado mais a velocidade. Bem, a linha B, não é, pede-nos para calcular aí o trabalho ao longo do eixo Y, não é? Vemos aqui ao longo do eixo Y, deixa eu mudar a cor da esferográfica, ao longo do eixo Y, não é? Do ponto 0, 0 ao ponto 0, 4. Estamos juntos? Então, vemos aqui, podemos construir o nosso sistema cartesiano ortogonal, perceber o que acontece. Primeiro pede-nos para calcular o trabalho realizado do início, 0, 0, não é? Vemos aqui ao longo da vertical até um ponto onde para o Y temos 4 e para o X é 0. Estamos juntos? Depois, paralelamente ao eixo X, não é? Temos aqui paralelamente ao eixo X e X, portanto, vemos que portanto, tem aqui uma cota de 2. Portanto, sobe aqui até este ponto. Teremos aqui este ponto que é dado por, portanto, o 2 em X e o 4 em Y. Tendo aqui estes pontos, então querem um trabalho realizado primeiro por este ponto, não é? A este ponto superior, e depois a distância, ou seja, o trabalho deste ponto a este ponto. Então queremos o trabalho realizado mais ou menos nestes caminhos. Então, o que a gente faz primeiro é, portanto, entender que para que a gente considere, ou seja, para que exista ali um trabalho, é necessário que esta mesma força aplicada sobre este corpo crie ali, portanto, um certo deslocamento. Estamos juntos? E para nós, vemos que aqui não temos o vetor posição, não temos nenhuma distância. Então, o que teremos que fazer é parametrizar esta curva, pois vemos aqui que a força foi dada em função a algumas componentes que nos dão a entender que é ao longo de uma certa curva. Então, para tal, vamos considerar o seguinte:
Sendo dado ali 2 pontos, primeiro vamos considerar a distância, não é, ao longo do eixo y. Sendo que o primeiro ponto é dado, vamos considerar o ponto A como sendo 0 para o x e 0 para o y, e o ponto B dado em 0 para o x e 4 para o y. Estamos juntos? Para a gente determinar o vetor posição, teremos que parametrizar. Para tal, o vetor posição, em função do tempo, diremos que é igual ao ponto A, estamos juntos, mais a distância, não é, entre o ponto A e o ponto B, que fica o B menos o A, vezes o tempo. Para tal, diremos que o vetor posição, em função do tempo, será dado por as componentes. Ali temos tanto 0, 0, não é, mais tanto a diferença dos pontos entre o ponto, ou seja, dos pontos, que é o ponto A e o ponto B, portanto, teremos ali, fica, portanto, 0 menos 0, não é, para o x, e 4 menos 0 para o y, então tudo isto em função do tempo. Então, teremos aqui que o vetor posição em função do tempo será dado por 0, 0 mais 0 e 4, portanto, tudo isto em função do tempo. Então, aplicando a propriedade distributiva aqui do tempo, vemos que ele vai multiplicar pelo 4, bem como com o 0. Portanto, teremos aqui que o vetor posição em função do tempo será dado por 0, 0 mais 0 e 4t. E somando estes pontos, vemos aqui que o vetor posição será dado por, portanto, 0 e 4 em função de t. Estamos juntos? E, portanto, aqui vemos que para nós, né, nós sabemos que o vetor posição é sempre dado em função das componentes, que é x na direção y, não é? X na direção y, mais tanto y na direção j. Para tal, nós vemos que aqui, para nós, o x vale 0 e o y para nós vale 4 vezes o t. Estamos juntos? Então, aqui determinamos o vetor posição, conseguimos parametrizar. E para tal, vamos considerar, não é, que este parâmetro todo acontece quando o tempo é menor ou igual a 1 e sempre maior ou igual a 0. Então, consideramos esta relação. A ter que ser, vamos então derivar o vetor posição. Teremos que o vetor posição em função do tempo derivada será 0 e 4. Estamos juntos, a derivada. E, portanto, vamos agora colocar força, não é, em função do vetor posição e em função do tempo, que será dado por, nós vemos que lá a força é dada por y ao quadrado, não é? Força é dada por y ao quadrado mais tanto x ao quadrado, tudo isso na direção y, mais 3 vezes x e y na direção j. Então, esta relação é a mesma que a gente leva para aqui, sendo que vamos considerar para x e y estas componentes aqui. Então, teremos para o y que será 4t, portanto, ao quadrado, não é? Mais, aqui temos o x ao quadrado, para nós o x vale 0, que é 0 ao quadrado, portanto tudo isto na direção y, mais 3 vezes o x vale 0 e o y vale 4 vezes o tempo. Sem ter que prolongar, sabemos que este produto todo vai dar 0, pois temos ali um elemento absorvente da multiplicação, que é o 0. Então teremos aqui que a força em função do vetor posição R em função do tempo será dado por, temos aqui 4 ao quadrado, portanto isto vemos que vai nos dar 16t ao quadrado. Estamos juntos? O 0 ao quadrado é 0, portanto ficamos com 16t ao quadrado, portanto tudo isso na direção y, estamos juntos? Mais 0 na direção j, e portanto aqui temos a força. Portanto, vamos aqui representar a integral, tanto de linha, para determinar o trabalho realizado naquele trecho, naquele caminho. Então teremos aqui que o trabalho será igual à integral de linha, portanto a uma dada curva, não é? Ali da força vezes o vetor posição derivada, estamos juntos? E que isto pode ser dado como sendo ali, portanto, a integral dos limites. Os limites vemos que estabelecemos entre 0 e 1 da nossa força, ou seja, a força R, ali dada em função do tempo, não é? Vezes a derivada da função posição, não é? Vezes, tanto dt, ou seja, em função do tempo. Teremos aqui, portanto, que o trabalho será igual, portanto, a integral de 0 até 1 da força. A força vemos ali que vai dar 16 o tempo ao quadrado, portanto, na direção y, não é? Vezes, portanto, ou seja, temos aqui um produto escalar, não é? Entre o vetor de derivada da posição. E o vetor de derivada da posição foi nos dar 4, não é? Na direção j. Então, tem uma escalar, ou seja, 4 na direção j. Então, aqui vemos que teremos que o trabalho aqui realizado naquele trecho, não é, será dado pela integral de 0 até 1, e o produto disto vemos que é 0. Estamos juntos? E, portanto, o trabalho de tudo isto vemos que é 0, é nulo. Estamos juntos? Vemos que o trabalho, portanto, vai dar 0 joules. Então,
Aqui, olhando para o nosso gráfico, não é? Vemos que o trabalho realizado neste troço, não é? Aqui é 0 joules. Estamos juntos? Isto quer dizer que geralmente nessas circunstâncias é porque a força realiza, ou seja, a força, portanto, é aplicada, não é, de forma perpendicular ao deslocamento. Estamos juntos? Então vamos calcular o trabalho, não é? Aqui, segundo o problema, vamos calcular o trabalho partindo do ponto 0,4 a 2,4, ou seja, queremos agora do ponto, vamos chamar de A04 ao ponto, portanto, 2,4. Estamos juntos? Vamos novamente parametrizar, diremos que o vetor posição em função do tempo será dado pelo ponto primeiro, que é 0 e 4, estamos juntos, mais a diferença entre os pontos, portanto, teremos ali que isto será 2, não é? E 4 menos 4, portanto, é 0, portanto, em função do tempo. Vemos aqui que o vetor posição será dado por, portanto, 0, não é? 4 mais 2t e 0. Ou seja, o vetor posição em função do tempo será dado por, portanto, 2t mais 4. Estamos juntos? Ou seja, 2t e 4. E assim como é preciso escrever. Portanto, vemos aqui que os pontos, quais são as componentes, que x vale 2t e que o y vale, portanto, o 4. A ter que ser, vamos determinar o vetor posição derivado em função do tempo. Estamos juntos? Aqui vemos que isto vai dar quanto? A derivada disto vai nos dar 2 e 0. Estamos juntos? Então, chegado a este ponto, vamos expressar a nossa força em função, portanto, ali do vetor posição. Teremos que a força em função do vetor posição, que por sua vez é em função do tempo, vai ser dada por, vemos ali que se a força é estabelecida como sendo y ao quadrado mais x ao quadrado, portanto, tudo isto na direção y, não é? Mais 3 vezes. Então, temos aqui x e y na direção j. Então, basta que a gente substitua o x, não é? Onde tivermos o x e o y onde tivermos o y. Percebido? Certo. Então, chegado até aqui, vemos que teremos então que o vetor, veremos então que a força será dada por, exato, 4 ao quadrado, não é? Mas o x para nós vale 2t, portanto, tudo isto ao quadrado, não é? Tudo isto, tanto na direção y, mais 3 vezes, o x vale 2 e o y vale 4. Estamos juntos? Portanto, vemos aqui que este produto, aqui temos 2 vezes o tempo, né? E, portanto, tudo isto na direção j. Portanto, vemos que aqui o vetor, portanto, vemos que a força, não é? Portanto, vemos aqui que a força será dada por, não é? 16, não é? 16 mais 4 vezes o tempo ao quadrado, tudo isto na direção y, mais, vemos aqui 4 vezes 2 é 8, vezes 3, portanto, isto vai nos dar 24t na direção j. Portanto, temos aqui a força. Então, vamos agora determinar o trabalho, não é? Por meio da integral de linha, que é a integral de linha, não é? Da força vezes dr. Estamos juntos? Que isto vai nos dar a integral. Nós estabelecemos que os limites são de 0 a 1 da força. A força é aqui dada, que vale 16 mais 4t ao quadrado. Estamos juntos? Tudo isto na direção y, mais 24, não é? Em função do tempo, na direção j. Vezes, estamos juntos? Agora teremos o vetor, não é? Posição derivada, ou seja, derivada do vetor posição, que é 2 e 0. Ou seja, se é 2 e 0, vemos que é 2 na direção y. Estamos juntos? dt. Então, calculando, olhando para esta situação e aplicando este produto aqui, não é? Escalar, vemos que será 2 vezes, isto vai dar a integral de 0 a 1 de 32, não é? A propriedade distributiva, mais 8 vezes o tempo ao quadrado, não é? E aqui o i ao multiplicar pelo j, isto é 0, portanto podemos ignorar, não teremos dt. E a integral disto, vemos que a integral de 32 é 32t, estamos juntos, né? 32t, mais ou menos assim, mais 8t ao cubo, tudo isto sobre 3. Portanto, tudo isto nos seus limites de integração de 0 a 1. Portanto, esta variação vemos que na verdade podemos ignorar e manter assim como está e substituir o 1. Vemos que isto vai dar 32 mais 8, portanto, sobre 3. Estamos juntos? E, portanto, vemos aqui que este quociente vai dar, portanto, 32 mais, portanto, o 8 que divide pelo 3, vemos que é este quociente vai nos dar, portanto, 2,67, ou seja, isto vai nos dar 34,67 joules, o que quer dizer que o trabalho no trecho 2 é dado por 34,67 joules.
então a ter que ser. Podemos olhar aqui para o nosso gráfico e vemos que no ponto 2, ou seja, neste ponto, é de 34,67 joules. Chegado a este ponto, é o fim da resolução desta questão turbulenta, não é? De recordar que se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, não é? Para que esteja dentro de toda e qualquer atualização aqui do canal. Não se esqueça de dar um like, de compartilhar com os teus amigos, não é? Pois cada questão que a gente resolve é proposta de cada inscrito aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!